Oi gente, tudo bem? Há um tempinho atrás eu gravei um vlog em que eu apareci dirigindo e uma leitora deixou um comentário dizendo que não sabia que eu dirigia. Então eu falei pra ela que eu ia gravar um vídeo falando um pouquinho sobre isso. Então eu vim aqui pra gravar. Na verdade vão ser dois vídeos, depois no finalzinho desse eu explico o motivo, mas bora lá que eu vou contar um pouquinho da minha experiência e junto com isso dar várias dicas pra vocês que também querem tirar a carteira de motorista. Bom, a maioria dos jovens, a primeira coisa que fazem ao completar 18 anos é correr para a autoescola para tirar a sua carteira. Mas comigo não foi bem assim. Eu nunca senti essa necessidade de ter carteira, até mesmo porque eu sempre morei perto de onde eu estudava, perto da escola, depois perto da faculdade e também perto do trabalho. Então eu nunca senti essa necessidade, eu sempre ia a pé para todo lugar. Quando precisava também, eu nunca me importei de andar de ônibus. E além disso, também minha mãe e o Ricardo, na época era meu namorado, tinham carteira, tinham um carro, então eles me levavam para baixo e para cima, então eu não sentia essa necessidade. Mas quando foi por volta de 2011, quando eu tinha 21 anos, eu comecei a sentir essa necessidade, sabe? Eu sabia que uma hora ou outra eu ia tirar a carteira, eu não era daquelas pessoas, nunca vou querer e tudo, era só naquele momento. Quando eu fiz 21, eu sim, comecei a sentir uma necessidade, assim, não queria deixar muito pra depois. Apesar, gente, que não tem nada a ver, independente da idade, se você tem vontade, corre atrás, que ainda é tempo. Bom, então o que que eu fiz? Eu comecei a pesquisar preços e eu tava achando tudo muito caro, até que eu encontrei uma promoção naqueles sites de compras coletivas, agora eu não me lembro se era no Groupon ou no Peixe Urbano, e aí antes de eu comprar, eu fui pesquisar sobre a autoescola. E essa, gente, é a primeira dica, uma dica muito importante, é você pesquisar. Você pode até procurar a autoescola mais barata, ou a autoescola que seja perto da sua casa, mas é muito importante você pesquisar, conversar com quem já entrou na autoescola, com quem já tirou carteira, pra ver se é uma autoescola de confiança. E pra mim deu super certo. Mas, por exemplo, minha irmã, ela entrou numa autoescola através de sites de compras coletivas. Não é da mesma autoescola, faz uns 2 anos, eu acho. E, gente, foi péssima. Ela entrou pelo preço, né, porque tava em promoção também. Mas a autoescola era péssima, as pessoas que atendiam eram péssimas. Além de que lá só tinham 2 carros. Agora imagina, eles divulgam no site de compra coletiva. Várias pessoas compram e depois, como que eles vão se virar com 2 carros? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, pesquise bastante se é uma autoescola de confiança, se as pessoas que fizeram lá gostaram dos instrutores, se tem carro suficiente. Então, primeira dica, antes de tudo, pesquise sobre a autoescola. Segunda dica, gente, e essa é muito importante. Bom, gente, você entrou na autoescola, a primeira coisa que você vai fazer são as aulas teóricas. Claro que antes você vai fazer o exame médico, psicotécnico. Entrou na autoescola, gente, a primeira coisa, aula teórica. É chato, gente? É. Mas é algo necessário. Porque apesar de a vida inteira a gente sempre anda, né, com alguém, com nossa mãe, com nosso pai no carro, a gente tem as noções de trânsito, mas tem muitas coisas que vocês não sabem, que vocês vão aprender só lá. E vocês às vezes não vão decorar tudo, não vão sair de lá sabendo tudo, mas com certeza vai valer a pena. Não só para a prova, mas também para você levar para quando você estiver dirigindo. Então, gente, isso é muito importante, porque eu conheço muitas, mas muitas autoescolas que não dão aula teórica, que você só vai lá, passa o seu dedinho na hora da entrada, abre a aula, aí você pode ficar lá esperando, lendo um livro, ou sair, por exemplo, no centro para fazer compra e volta depois, se eu não me engano, acho que são 50 minutos, e passar o dedinho e fechar a aula. E aí muita gente se acha esperto por fazer isso, mas gente, não façam, sabe? Procurem uma autoescola séria que realmente tenha as aulas, porque as aulas são chatas, mas são importantes, como eu falei pra vocês. Vocês vão aprender muita coisa. Então, são muitas aulas, mas é necessário, né, gente? Então, procure uma autoescola que realmente dê aula. A minha, a primeira que eu entrei, porque eu fiz em 2, depois vocês vão saber mais pra frente. Então, essa minha primeira tinha aula ok. Bom, terceira dica, hora da prova. Acabaram as aulas teóricas, é hora de você fazer a prova teórica. E aí vai a minha dica de como se preparar. Eu, modéstia à parte, saí muito bem não me lembro quantas questões, mas errei só uma, então passei direto. Mas quais são as dicas, gente? Frequentar as aulas, né? Prestar atenção no que o professor está explicando. Estudar em casa, mas eu acho que assim, o mais importante de tudo, às vezes você não tem muito tempo de estudar em casa, gente, faça os simuladões. Pelo menos aqui na minha cidade, eles dão um livrinho que são simuladões com várias provas. E, gente, acredite, cai igualzinho tem lá no simuladão, cai na prova. Não que eles peguem
uma prova inteira e vai cair igual, mas eles vão pegando questões. Então eu fiz esse simuladão várias vezes e na hora, às vezes eu não lembrava direito do conteúdo, mas eu me lembrava que eu já tinha feito aquela questão e acabava me lembrando das respostas. Então, ó, fica a dica, a gente faça o simuladão que vai ajudar vocês. Bom, aí você já fez as aulas, já passou na prova teórica, agora é a hora mais divertida, né? Só que não, pelo menos pra mim, que é dirigir. Bom, nesse momento vão ter dois tipos de alunos. Aqueles que, assim como eu, entraram na autoescola cruz sem saber nada. Eu já tinha até tentado aprender com meu pai quando eu era criança, porque eu morava em cidade pequena. O Ricardo também já me levou para dirigir nos lugares mais afastados. Mas não era nada assim comparado a aprendi a dirigir, sei dirigir, não. Então eu considero que eu entrei cru. Eu tinha as noções, mas eu não sabia nada. E já tem aquelas pessoas que já sabem dirigir. Tem muita gente que eu acho super corajosa, que não tem carteira, mas que sai dirigindo por aí. E aí vocês me perguntam, o que é melhor, Amanda, entrar na autoescola cru ou já sabendo dirigir? Apesar que falam que quem já sabe dirigir tem as manias, tem os vícios que tem que tirar, eu acho que é muito mais fácil você que já dirige entrar numa autoescola. Porque, gente, você já vai estar muito mais confiante, você já tem a prática ali, você só vai tirar seus vícios e aprender a fazer tudo certinho para passar na prova. Agora, quando você entra cru, você começa do comecinho, então as primeiras aulas é em bairro afastado, nossa, é muito difícil. Mas, gente, não me entendam mal, não tô aqui incentivando a ninguém a sair dirigindo sem carteira de maneira alguma. Eu acho isso muito perigoso, eu sempre fui muito medrosa, não faria isso de jeito nenhum. Mas quem já tem uma noção, eu acho que leva vantagem sim. Enfim, gente, agora as dicas que eu tenho que dar pra vocês é: escolha muito bem o instrutor e o carro. Isso é muito importante. Por quê, gente? Primeiro, instrutor. O meu instrutor eu escolhi como? Um dia o professor da aula teórica faltou e ele foi dar umas aulas, acho que uma semana. E aí eu fiquei sabendo que ele era instrutor, né, da aula de direção. Eu falei, já que eu já o conheço, vou escolher ele. Ele era bom? Sim, era ok. Mas esse meu instrutor, ele tava assim numa fase, sabe quando a pessoa não tá feliz com o trabalho? Então vai indo com o tempo de aula, você vai pegando intimidade e você vai conversando de várias coisas. Ele começou a falar que ele não tava feliz, que ele queria mudar de área. Então pensa, gente, você pegar um profissional que não tá feliz na sua área. Tipo, você vai no hospital com um enfermeiro que tá insatisfeito com o salário, que quer sair, ele vai te atender bem? Não vai. Não tô dizendo que ele me atendeu mal, assim, no sentido de ser sem educação, não. Mas o foco dele já não era aquilo. Então, ele com certeza não estava dando o melhor dele, sabe? Então, muito importante, gente, conversem com as pessoas, peguem um instrutor bacana, porque ele que vai te acompanhar e vai te dar vários macetes durante as aulas. Outra coisa muito importante é a escolha do carro. Gente, isso é muito importante. O primeiro carro que eu peguei nessa autoescola era um Uno. E eu detestei, eu não me adaptei. Eu não sabia o ponto da embreagem direito. Era horrível, não gostei mesmo. Então, por exemplo, se na sua casa já tem um carro, se é aquele carro que você vai dirigir ou que você já é acostumada, peça um carro parecido ou converse com o instrutor. Fala, olha, eu tenho dificuldade de embreagem, qual é o melhor carro? E não fique com um carro que você não dá certo. Eu fiquei com esse carro, eu fiz 2 provas, gente, e não passei por conta, acredito eu, do carro. Eu não me adaptei, não dava conta de fazer a embreagem dele. Então, muito importante, escolha bem o instrutor e o carro. Bom, escolher um bom carro e um bom instrutor, agora é hora de pegar os macetes. Sim, gente, os instrutores vão te ensinar vários macetes, principalmente na hora da baliza, né? Tem os pontos e tudo, então preste bastante atenção que esses macetes vão te ajudar no dia da prova. Enfim, chegou o dia da prova e vocês devem estar pensando, e aí, Amanda, você passou? Não, gente, eu não passei. Não passei nem de primeira e nem de segunda. Já quero deixar claro, gente, que aqui na minha cidade é bem difícil passar. Boatos dizem que tem uma máfia aqui, porque é muito raro você ouvir falar por aqui que alguém passou de primeira. Então, com certeza, eles nunca passam a pessoa de primeira pra poder ganhar mais, né? Então, não passei nem de primeira nem de segunda. Mas uma dica muito importante, gente, pro dia da prova é pensamento positivo. Gente, não adianta. Eu, das 2 vezes que eu fui, que eu não passei, eu tava muito negativa. Primeiro que eu tava me sentindo despreparada, eu acho que realmente não tava preparada. E eu fui já com aquele pensamento, não vou passar. E realmente não passei, vocês sabem, gente, é a lei do universo.
Se você já vai com que não vou passar, não vou passar, você não vai passar. Então você tem que se sentir preparada, se sentir confiante, chegar lá com pensamento positivo. Então, acabou suas aulas, você não está preparada, compre mais aulas. Vai gastar mais dinheiro? Vai, gente, mas é um mal necessário. Você precisa estar se sentindo preparada e chegar lá com pensamento positivo. Então, gente, eu fiz as 2 vezes e é até engraçado porque eu sempre passei na baliza. Nessa época, a baliza era primeiro e depois era a rua. E não passava na rua por causa do controle de embreagem e por causa da ré contínua. Então, depois dessas 2 vezes, gente, eu resolvi dar um tempo pra mim. Eu falo que foi a coisa mais difícil que eu já fiz, foi a autoescola. Eu sempre ficava muito ansiosa, muito nervosa, não gostava daquela sensação de ir fazer a aula de direção, de fazer a prova e resolvi me dar um tempo, porque aquilo estava mexendo com o meu psicológico, estava me afetando. Falei, não, não quero isso por enquanto, não estou preparada. Isso foi em 2011 para 2012. Bom, me dei esse tempo. Quando foi no finalzinho de 2013 para 2014, eu pensei, não, agora eu já dei um tempo, agora é hora de voltar. Até mesmo porque no outro ano, em 2015, eu iria me casar. Eu iria morar mais longe do meu trabalho. Então, como que eu ia fazer? Ou eu ia depender do Ricardo me levar no trabalho, ou eu ia de ônibus. Segundo, porque a gente sabe que depois do casamento fica muito mais difícil, né, sobrar dinheiro para você fazer essas coisas. Porque a autoescola, querendo ou não, é uma coisa cara. Então, eu sei que ficaria mais difícil. E terceiro, porque eu queria ser independente nessa questão, não queria ficar dependendo das outras pessoas para sempre. Pensava muito quando eu tivesse filho, sabe? Sei lá, eu tô em casa, aí meu filho passa mal, como que eu faço? Então, assim, eu queria, então eu pus na minha cabeça que eu iria tirar a carteira daquela vez. Só que eu fiz, eu não voltei para aquela autoescola, eu quis dar uma mudada, então pesquisei outra, pesquisei uma perto da minha casa. Mudei de carro, sim, fui atrás de um carro que desse certo pra mim. Escolhi um Celta, que se você ainda vai começar a autoescola, gente, escolha o Celta. O Celta é maravilhoso, a embreagem dele é bem mais fácil. Pra vocês terem uma noção, eu nunca deixei o Celta apagar, nem na subidona da Nicomedes. Quem é daqui de Uberlândia sabe tanto que aquela subida é assim. E eu nunca deixei apagar, ao contrário do Uno, então a embreagem era ok. Escolha do instrutor. Pedi uma instrutora mulher. Não sei, eu achei que eu me sentiria mais assim, confortável, sabe? Então eu escolhi uma mulher. Só que nessa autoescola eu tive muitos problemas em relação a instrutor. Porque meu primeiro dia foi com essa mulher, uma gracinha, amei. Aí eu cheguei, acabou a aula, eu fui remarcar. Falei, e tal, é com a fulana? Aí eles falaram, não, porque ela vai pro Japão. Aí eu, como assim? Mas quando ela volta? Aí eles falaram, não, ela não volta. Ai, gente, eu fiquei tão triste, porque é tão ruim quando você dá certo com uma instrutora, né, e aí ela vai sair da autoescola. Mas o que eles colocaram, né, minha primeira aula e depois... Enfim, comecei a fazer com um outro cara lá. Ele era bem de boa, assim, nossa, daqueles tranquilos, que passavam calmo. Gostava muito dele, mas depois também ele acabou mudando o horário, não batia com o meu horário. E aí ficou uma bagunça, cada dia era com uma pessoa. Eu fiz com uma mulher, uma doida, que eu odiava. Gente, pra vocês terem uma noção, na hora da baliza ela saía, ia fumar do lado de fora do carro, ia falar no celular e me deixava lá fazendo baliza. Eu errava tudo com ela, tudo, porque ela não tava nem aí pra mim, sabe? Depois eu peguei um cara também que tava querendo já sair da profissão. Eu lembro que ele tava fazendo curso pra ser piloto de avião. Ele era também todo doido, ele me punha no centro e ficava mexendo no celular contando da vida dele, nem aí. E eu lembro que eu ficava muito tensa, que eu pensava, gente, se eu bater os carros, se eu fazer alguma coisa, ele não tá nem prestando atenção. Enfim, peguei várias pessoas até que, eu não me lembro como, mas eu peguei um senhorzinho. Gente, que gracinha. Então essa é uma dica. Se na autoescola de vocês tiver um senhorzinho, pega ele. Porque primeiro, com certeza ele vai ter muita experiência de vida, muita experiência naquilo. Segundo, porque geralmente quando tem uma pessoa mais velha ainda trabalhando, geralmente não é porque ela precisa, às vezes até precisa, né, gente, não sei. Mas geralmente ela tá ali porque ela gosta de ensinar, ela gosta daquilo que ela faz. Então, gente, esse senhorzinho era maravilhoso. Ele era muito educado, mas quando precisava falar as coisas, ele falava. E ele tinha muitos macetes. Tanto que vocês já sabem, né? Eu tinha duas dificuldades. Da embreagem, que a mudança de carro resolveu, e da ré contínua. E aí, gente, esse senhorzinho me ensinou um macete. Por quê? Eu pegava o volante com muita força, e aí o volante ficava tremendo, o carro ia, né, todo torto. Ele falou, Amanda, presta atenção. Se você estacionar reto
E se o carro estiver alinhado, é só você pegar no volante bem assim, só tocar, você não vai apertar. E o carro vai. Gente, sério, eu falo que eu só passei porque sim, eu passei de terceira vez. Eu só passei por causa dessa dica, gente, porque aí eu comecei a fazer reto, a minha embreagem já era tranquila por causa do carro. Nossa, foi assim, maravilhoso esse instrutor que eu peguei. Gente, e outra coisa muito importante, dessa vez eu não sei porquê, eu tava tão confiante, eu tava com um pensamento tão positivo que eu cheguei lá assim, sabendo que eu ia passar. Na minha cabeça eu já tinha passado. Gente, eu visualizava. Sabe o livro do segredo que ele fala isso pra você? Visualize. Então, um mês antes eu já visualizava eu passando. Eu deitava pra dormir e ficava pensando assim. E sério, gente, foi até no dia da prova. Claro que no dia eu fiquei um pouco nervosa, fiquei ansiosa, até porque isso é meu, eu sou muito ansiosa. Mas eu não tava mais com aquele pensamento negativo. Eu tava com o pensamento positivo de que eu ia passar. E pronto, que aquela era a minha hora. E graças a Deus deu tudo certo. Então assim, gente, eu não sei qual foi o motivo que eu passei daquela vez. Mas eu acho que foi um conjunto de fatores. Pensamento positivo, carro certo, instrutor bom, os macetes, sabe? Um pouquinho de cada. E além de que eu acho que eu tava mais preparada do que daquela outra vez que eu não tinha passado. Bom, gente, aí eu fiquei muito feliz. Nessa época já era diferente, era a rua primeiro e depois a baliza. Então eu falei, gente, se eu passar na rua, eu passo na baliza, porque eu nunca tive dificuldades com a baliza. E aí eu passei, gente, eu fiquei mega, mega feliz. E aí a primeira pessoa que eu liguei foi o Ricardo, mas eu fiz uma brincadeira com ele. Eu liguei super triste. Amor, aí ele falou, o que foi? Eu falei, não passei. Aí ele, por quê? Mas eu falei, fiz tudo errado, que eu tava mais de chute, sabe? Aí ele já começou a me consolar, calma, não sei o quê. Eu falei, mentira, eu passei. E aí, gente, quem disse? Ele não acreditava em mim, não. Falou, mentira, amor, sério? Eu falei, sério. Eu já fui ligando pra minha mãe, pra minha irmã. Nossa, gente, vocês não sabem o peso que saiu de mim, porque pra mim foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. Sério, muito, muito difícil, mas depois que passa, assim, ai, você até respira. Mas, gente, vou falar duas coisinhas pra vocês. Primeiro, a autoescola, ela não te prepara pra dirigir na rua. Não. Ela vai te preparar pra prova. Ela não vai te preparar pra rua. Por quê? Por exemplo, aqui, a baliza que a gente faz é no cone. E quando você tá na rua, não é cone, é carro. Então, se você bater, você vai estar batendo no carro. Tanto que hoje, até hoje eu não faço baliza. E pra vocês verem, eu passei 3 vezes na baliza. Eu era boa, mas eu não tenho coragem. Porque eu não me sinto preparada pra fazer isso, sabe? Então eu acho que a gente é muito treinada pra prova e não pra rua, sabe? E isso fez eu ficar com muito medo de dirigir. Então eu me vi ali com uma carteira na mão, mas sem coragem pra dirigir. Sim, gente, me bateu um medo muito grande, porque quando eu tava na autoescola, qualquer besteira que eu fizesse, tinha um instrutor ali que tinha um pedal do lado dele, então qualquer coisa meio que ele me salvava. E depois eu me vi sozinha ali, sei lá, fiquei com muito medo de dirigir. Mas esse é um assunto pro próximo vídeo, que é um vídeo que eu tô louca pra gravar, que é como perder o medo de dirigir. Ah, Amanda, você perdeu totalmente o medo? Não, gente, eu não perdi totalmente o medo, mas eu tô em processo e eu tô lendo muito, estudando muito a respeito disso, então acho que vai ficar um vídeo bem bacana pra você aí que, assim como eu, tem carteira e não tem coragem de dirigir. Aliás, eu tinha, né? Porque agora eu tô dirigindo, tô enfrentando esses meses, mas eu vou dar essas dicas num próximo vídeo. Então, se você tá passando por essa situação, gente, não deixe de se inscrever aqui no canal pra não perder esse vídeo, tá bom? Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Me contem aqui se vocês já tiraram carteira, se vocês estão no processo, se vocês têm medo, não têm, algumas dicas também. Compartilha aqui abaixo, tá bom? E curta esse vídeo, se inscreva aqui, beijos, tchau!